Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é literalmente a porta de entrada para quase todo o sistema digital. E que, claro, é um dos favoritos das bancas de concurso de TI. Gerenciamento de Identidade e Acesso, o famoso IAM. Famosíssimo e super importante. Exato. O material que a gente analisou é bem denso, né? Cheio de siglas, conceitos. Então a nossa missão aqui hoje é meio que destrinchar isso, transformar essa matéria de estudo em algo mais prático, sabe? Fazer a coisa fazer sentido no mundo real, não só para acertar a questão. Exatamente. E para a gente começar, eu queria propor um cenário. Pensa assim, um sistema acabou de ser atacado. A primeira pergunta dos investigadores quase nunca é o que aconteceu. Geralmente é quem entrou. Sempre é o quem. E isso leva a gente para a questão central de hoje. Para proteger um sistema, o que é mais fundamental? É saber quem está batendo na porta ou decidir o que essa pessoa pode fazer depois que ela já está lá dentro. Essa pergunta ela vai direto no coração do IAM. E a ordem aqui, a ordem é tudo. Pensa no segurança de uma festa chique, sabe? A primeira coisa que ele faz é, o quê? Checar seu nome na lista, pedir sua identidade. Ele precisa saber, assim, sem nenhuma dúvida, quem é você. Isso é a autenticação. Certo. Só depois que ele confirma a sua identidade é que ele vai te falar, ok, você pode ir no bar, mas olha, a área VIP é restrita. E isso é a autorização. Ah, entendi. Tentar autorizar alguém sem antes autenticar seria, sei lá, deixar um estranho entrar na festa e só depois ir perguntar o nome dele. É uma falha absurda de segurança. Faz todo sentido. E é justamente essa confusão entre os dois passos que as bancas de concurso, elas adoram explorar. Perfeita, essa analogia do segurança é ótima. Então, a base de tudo é essa sequência. Primeiro eu provo quem eu sou, depois eu recebo as minhas permissões. Ok. Então vamos desempacotar isso. Se essa é a fundação, quais são os outros blocos que constroem, assim, todo o edifício do IAM? Exatamente. A gente pode pensar em 4 pilares essenciais. O primeiro, que vem antes de tudo mesmo, é a própria identidade. É o registro, sabe? E a ficha cadastral da pessoa dentro do sistema. Seria como se fosse o RG digital daquela pessoa na organização, certo? Tem os atributos básicos, nome, matrícula, cargo. Exato. É o quem é quem oficial. Aí, uma vez que essa identidade existe, a gente entra no segundo pilar, que é a autenticação, o processo da nossa analogia. Ok. É o ato de verificar se a pessoa que está ali se apresentando é realmente a dona daquela identidade. O método mais comum, que todo mundo conhece, é o bom e velho Usuário e senha. usuário e senha. O sistema pergunta, quem é você? E você responde com as suas credenciais. Certo. Então a identidade é o RG e a autenticação é o ato de mostrar o RG e o segurança confirmar que a foto ali bate com o meu rosto. Faz todo sentido. E depois que o segurança está convencido? Aí vem o terceiro pilar, a autorização. Com a identidade confirmada, o sistema agora pergunta, ok, já sei quem você é. Agora, o que você tem permissão para fazer aqui dentro? É nesse momento que as regras são aplicadas. Você pode ler este arquivo, mas não pode deletar. Pode acessar o sistema de RH, mas o financeiro não. Entendi. E, finalmente, para fechar esse ciclo e garantir a segurança, a gente tem o quarto pilar, a auditoria. A câmera de segurança gravando absolutamente tudo. Nossa, perfeitamente colocado. A auditoria é isso, é o registro de tudo o que aconteceu. Quem acessou o quê, de onde, quando. Se alguma coisa der errado, são esses logs que vão permitir reconstruir a cena do crime, sabe? Sem auditoria, você fica completamente cego. Então, o ciclo completo é esse. A gente cria uma identidade, verifica essa identidade com a autenticação, concede permissões com a autorização e, por fim, registra tudo com a auditoria. Essa construção em 4 etapas deixa tudo muito mais claro. Agora, é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Essa parte da autorização. Como é que o sistema pensa para decidir o que cada pessoa pode fazer? Não pode ser uma decisão manual para cada um dos, sei lá, milhares de funcionários de uma empresa. Ia ser um caos. Ia ser impossível. O material fala de diferentes lógicas ou modelos. Como isso funciona na prática? Você tocou no ponto nevrálgico da gestão de acessos. Seria impossível gerenciar isso um por um. Por isso mesmo que foram criados modelos.
O mais conhecido, o mais implementado, é o RBAC, ou Controle de Acesso Baseado em Função. RBAC, certo? A lógica dele é elegantemente simples. As suas permissões são definidas pela sua função na empresa. Todo mundo que tem a função analista financeiro tem exatamente o mesmo conjunto de acessos. Se você vira gerente financeiro, o sistema só te move para o grupo de gerentes e você herda automaticamente as novas permissões. É um sistema de caixinhas. Se você está na caixinha dos vendedores, tem acesso ao CRM. Se você muda para a caixinha de suporte, perde o acesso ao CRM e ganha acesso ao sistema de tickets. Simples, escalável. Exato. Mas a vida real costuma ser bem mais complicada que isso, né? E se um médico só puder ver os prontuários dos seus próprios pacientes? E só quando ele tiver logado de um computador dentro do hospital? A função médico sozinha não resolve isso. Exatamente. E é aí que o RBAC mostra suas limitações e onde as questões de concurso adoram criar pegadinhas. Para esse nível de detalhe, a gente precisa de um modelo muito mais poderoso, mais granular, o ABAC, ou Controle de Acesso Baseado em Atributos. ABAC. O ABAC é um salto quântico em sofisticação. Ele não olha só para sua função, ele olha para uma combinação de atributos sobre quem você é, o que você está tentando acessar e, crucialmente, o contexto desse acesso. Então ele faz uma análise muito mais rica. Não é só quem é você, mas quem é você agora, neste exato momento. Perfeito. No exemplo do médico, a regra ABAC seria algo como permitir acesso se o atributo cargo do usuário for médico e o atributo paciente responsável do usuário for igual ao ID paciente do prontuário e o atributo localização IP estiver na faixa de IPs do hospital. E o horário também, né? E o atributo horário do acesso for entre 8 e 20 horas, por exemplo. É uma lógica condicional muito complexa. Existe também o PBAC, o Controle de Acesso Baseado em Políticas, que opera num nível ainda mais alto. Mas, para a maioria das provas, a grande distinção que a gente tem que dominar é entre a simplicidade do RBAC e a riqueza contextual do ABAC. Isso é fundamental. Então, a pegadinha clássica seria uma questão afirmar que o modelo RBAC consegue sozinho restringir o acesso a um sistema financeiro só durante o horário comercial. Isso estaria redondamente errado. Completamente errado. E é uma armadilha recorrente. O RBAC, ele não tem o conceito de horário comercial ou de localização. Ele não pensa nesses termos. Não, ele só entende de funções e de grupos. Para qualquer tipo de controle que dependa de contexto, quando, onde, como, a resposta certa é ABAC. Associar função ao RBAC e contexto ao ABAC, essa é a chave para não errar. Essa distinção entre os modelos parece teórica, mas na verdade a gente interage com as consequências disso todo dia. Pensa na experiência de entrar num site novo e ver aquele botão fazer login com a conta do Google. Todo dia. Aquilo é um exemplo de como a indústria tentou resolver um desses problemas, né? Tentando equilibrar a conveniência para o usuário com a segurança para o sistema. Como isso se encaixa no que a gente está discutindo? Ótima conexão. O login com o Google leva a gente para dois conceitos cruciais que o material aborda: SSO, Single Sign-On, e identidade federada. O que é fascinante aqui é que muita gente mistura tudo. O SSO, o login único, é um conceito que foca primariamente na comodidade. Certo. A ideia é você se autenticar uma vez num sistema central e, a partir daí, ganhar acesso a vários outros sistemas sem precisar digitar a senha de novo. Menos senhas para lembrar, menos atrito, parece ótimo. Mas qual é o porém? O porém é a grande ironia da conveniência. Muitas empresas implementam SSO para facilitar a vida, mas sem forçar a segurança na conta principal. Aí elas acabam criando uma chave mestre super conveniente para o invasor. Ah, claro. Se aquela sua única senha do SSO vazar, o atacante não ganha acesso a um sistema, mas a 10, 20. A conveniência vira um vetor de ataque em massa. É o famoso ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta, a menos que essa cesta seja um cofre de titânio. Exato. E o cofre de titânio, nesse caso, é o MFA, a autenticação multifator.
É o MFA que adiciona a camada robusta de segurança, exigindo algo além da senha. Uhum. Ele opera com base em múltiplos fatores. Algo que você sabe, que é a senha, algo que você tem, tipo um código no celular ou um token físico, ou algo que você é, sua digital, seu rosto. Faz sentido. E quanto ao login com o Google especificamente, ele é um tipo de SSO que usa um mecanismo chamado identidade federada. O site que você está acessando, ele não verifica sua senha, ele confia no Google. Ele estabelece uma relação de confiança e diz: Google, você que é especialista em autenticação, me diz aí se essa pessoa é quem ela diz ser. O site basicamente delega a autenticação. Entendi. Então, o que tudo isso significa na prática para uma organização que quer se manter segura? Quais são as regras de ouro, os mandamentos do IAM e quais são os pecados capitais que simplesmente não podem ser cometidos? Se a gente conectar tudo isso ao quadro geral de defesa cibernética, existem alguns princípios que são, assim, inegociáveis. O primeiro mandamento, a regra de ouro absoluta, é o princípio do menor privilégio. Menor privilégio? A ideia é simples e poderosa. Cada usuário deve ter acesso apenas ao mínimo estritamente necessário para realizar seu trabalho, nem um pingo a mais. Isso me lembra daquela regra de filme de espião, need to know basis. Você só tem acesso à informação que é absolutamente essencial para sua missão, e nada mais. É a mesma lógica, só que aplicada a uma planilha de custos. É a analogia perfeita. Eu já vi um caso onde um estagiário de marketing, por um erro de configuração, recebeu permissões de administrador no servidor principal. Nossa. Antes que alguém percebesse, ele tentando limpar uns arquivos antigos, acidentalmente deletou uma pasta crítica para a operação da empresa inteira. É o exemplo clássico do porquê o menor privilégio não é só uma recomendação, é uma necessidade vital. Entendi. Outra regra de ouro é a obrigatoriedade do MFA para todos os sistemas, especialmente os críticos. E, por fim, a segregação de funções, SOD. SOD. O que seria isso? Segregação de funções impede que uma única pessoa tenha controle de um processo crítico do começo ao fim. Pensa num sistema de pagamentos. A pessoa que solicita um pagamento não pode ser a mesma que aprova esse pagamento. Ah, claro. Precisa ter pelo menos 2 pessoas envolvidas. Isso cria um sistema de checagem e previne fraudes internas de forma muito, muito eficaz. Faz todo sentido. E do outro lado da moeda? Quais são os pecados capitais? Os erros que fazem qualquer auditor de segurança ter calafrios. O pecado capital número 1, sem dúvida nenhuma, é o uso de contas genéricas ou compartilhadas. Tipo admin, financeiro. Exato. Financeiro, marketing. O grande problema aqui é a perda total de rastreabilidade, de responsabilização. Se um pagamento fraudulento é feito pela conta financeiro, quem fez? Foi o João? A Maria? O estagiário? É impossível saber. Você fica no escuro. Completamente. É como tentar resolver um crime onde todos os suspeitos usavam a mesma máscara e as mesmas luvas. Os logs de auditoria te dizem o que aconteceu, mas a pergunta crucial, o quem, se perde para sempre. Entendi. Outros erros fatais são, obviamente, permitir a reutilização de senhas e, claro, não ter logs de auditoria adequados. É o equivalente a desligar as câmeras de segurança. Acho que a gente cobriu a teoria de uma forma bem robusta. Que tal um exercício rapidinho, no estilo certo ou errado das provas, para solidificar esses conceitos? Vamos lá, ótimo. Vamos testar na prática. Primeira afirmação. O modelo ABAC considera o horário de acesso e a localização geográfica como critérios para a concessão de permissões. Certo. Sem a menor dúvida. Esses são os exemplos perfeitos de atributos e contexto que são a marca registrada do modelo ABAC. Como a gente discutiu, é exatamente para esses cenários mais complexos que ele foi criado, onde o RBAC, que é baseado só em função, não daria conta. Excelente. Próxima. Em um processo de login seguro, a autorização ocorre antes da autenticação? É sagrada e imutável. Primeiro, o sistema precisa saber quem você é, que é a autenticação, para só depois decidir o que você pode fazer, que é a autorização. O segurança da festa. Sempre o segurança da festa. Primeiro a identidade na lista, depois a pulseirinha de acesso. Perfeito. Terceira,
O uso de contas compartilhadas como contato@empresa facilita o controle de acessos e deve ser incentivado para equipes. Errado. Um erro gravíssimo. É exatamente o oposto. Como a gente acabou de ver, contas compartilhadas destroem a rastreabilidade e a responsabilização individual, que são pilares da segurança e da auditoria. É uma prática abominada e uma das primeiras coisas que qualquer auditor vai procurar. E dificulta o controle, né? Dificulta e muito. E a última para fechar nosso simulado. O ciclo de vida da identidade de um funcionário começa com a revogação de suas permissões quando ele deixa a empresa. Errado. Outra inversão de lógica. O ciclo de vida da identidade acompanha a jornada da pessoa na organização, né? Ele começa na criação da identidade, no processo de onboarding, quando a pessoa é contratada, Certo. passa pela gestão de permissões e mudanças ao longo do tempo e termina, aí sim, com a desativação da conta e a revogação de todos os acessos no offboarding quando ela é desligada. A revogação é o fim do ciclo, não o começo. Brilhante. Essa rodada prática realmente ajuda a fixar os pontos. Para a gente amarrar nossa análise, vamos recapitular as grandes ideias. Primeiro, a diferença sagrada e a ordem correta entre autenticação, que é o quem é você, e autorização, o que você pode fazer. Isso. Segundo, a distinção crucial entre os modelos de controle. RBAC, para simplicidade baseada em função, e ABAC, para o poder do controle baseado em contexto. Perfeito. E, finalmente, a aplicação prática disso. A necessidade absoluta de seguir o princípio do menor privilégio e a proibição total de contas genéricas para garantir a rastreabilidade. Exato. E se eu pudesse deixar uma dica final, baseada diretamente na análise do material de estudo, seria esta. Foquem nos exemplos práticos. Bancas como o Sebrasp são mestres em criar questões que parecem super complexas, mas que, na verdade, testam a sua compreensão da diferença fundamental entre autenticação, autorização e auditoria. Em vez de só decorar as definições, associe os conceitos a ações concretas. Autenticação é digitar a senha. Autorização é abrir uma pasta. Auditoria é checar o log de acesso. Quando você torna o abstrato concreto, a chance de ser enganado por uma questão capciosa diminui, assim, drasticamente. Ótima dica. E para encerrar, quero deixar um pensamento para reflexão, algo que o material não cobre, mas que é o próximo passo lógico. A nossa conversa se concentrou em como gerenciar o acesso de pessoas, mas num mundo cada vez mais dominado por automação, APIs, inteligência artificial, como é que os princípios do IAM se adaptam quando o usuário é um sistema, um serviço ou um robô? Que novos desafios de identidade, autorização e auditoria surgem quando não há um ser humano por trás do acesso?